Identificando a natureza dos conflitos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e sermos edificados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá vida, nos dá força e nos concede graça para vencermos os desafios de cada dia. Te convido a estar orando junto comigo para darmos início ao nosso devocional de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Reconhecemos que só estamos de pé pela tua graça. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, que o teu fogo aqueça os nossos corações e que a tua palavra nos transforme. Repreende todo impedimento, Senhor, e abre os nossos olhos espirituais para entendermos a tua vontade. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe dos adultos se encontra em Atos, capítulo 6, versículos número 1 e 2, e diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aleluias, glórias a Deus, Senhor, pela tua palavra. Meus irmãos, aqui o livro de Atos mostra um momento importante da igreja primitiva. O número de discípulos estava crescendo. O evangelho avançava, mas também surgiram conflitos internos. Haviam dois grupos: os judeus de língua hebraica e os judeus de língua grega. A reclamação foi que as viúvas dos gregos estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Esse problema gerou murmuração e os apóstolos precisaram agir com sabedoria para resolver o conflito, sem perder o foco principal, a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, esta passagem nos mostra uma realidade espiritual muito séria. Onde há crescimento, também haverá conflitos. O inimigo sempre tenta usar brechas internas para enfraquecer a obra de Deus. A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, não estava isenta de problemas. Pelo contrário, à medida que a obra crescia, surgiram desafios cada vez maiores. O conflito aqui não era apenas administrativo, era de natureza espiritual. O diabo sabe que se não puder impedir a pregação do evangelho, ele tentará semear divisão dentro da própria comunidade de fé. Ele tenta levantar suspeitas, murmurações, sentimento de injustiça, para que os crentes percam o foco e se desgastem em brigas internas. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender a identificar a natureza dos conflitos que enfrentamos. Nem todo problema que aparentemente é apenas humano, muitas vezes há uma dimensão espiritual por trás, tentando nos distrair do chamado principal que Deus nos deu. Quantas vezes, meus irmãos, nas famílias surgem discussões aparentemente pequenas sobre dinheiro, sobre tarefas do lar, sobre decisões simples, mas que, na verdade, escondem uma batalha espiritual
tentando dividir marido e esposa, pais e filhos. No trabalho, pode acontecer de um colega se levantar contra você, gerando fofocas ou criando intrigas. Aos olhos humanos, parece apenas inveja ou mal-entendido, mas espiritualmente é o inimigo tentando roubar a sua paz e minar o seu testemunho cristão. Na própria igreja, infelizmente, também acontecem situações parecidas. Às vezes, alguém se sente esquecido, desprezado ou injustiçado. Se não houver discernimento espiritual, a murmuração cresce e se transforma em divisão. Foi isso que os apóstolos enfrentaram, um conflito interno que poderia ter enfraquecido a unidade da igreja. Mas eles souberam identificar a natureza do problema e responderam de forma sábia. Eles estenderam, ou melhor, eles compreenderam ali naquele momento que não podiam desviar o foco da palavra e da oração. Por isso, delegaram tarefa a homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse princípio é poderoso. Não podemos deixar que conflitos humanos roubem a prioridade do espiritual. Imagine, meu irmão, minha irmã, você que serve na obra de Deus. Muitas vezes o inimigo vai tentar roubar o seu ânimo com coisas pequenas. Uma palavra mal interpretada, um olhar atravessado, uma atitude que você não entendeu bem. Se você cair nessa armadilha, começa a murmurar e se entristece e até se afasta da igreja. Mas o Senhor nos chama hoje para enxergar além do natural e discernir o espiritual. Precisamos ser como os apóstolos, firmes no propósito. O que é mais importante? É guardar o coração? É permanecer na oração? É continuar na palavra? É não permitir que os conflitos desviem nossa visão do que realmente importa? Agora pense comigo. Quais são os conflitos que você tem enfrentado? Será que você tem olhado apenas para a superfície, sem perceber a batalha espiritual que está por trás? Hoje, o Espírito Santo nos chama para identificar a natureza dos conflitos e vencê-los, não na carne, mas no espírito. Não é brigando, não é murmurando, não é desistindo, é orando, é perdoando, é confiando em Deus, é mantendo o foco no propósito que Ele nos deu. Eu faço um apelo ao seu coração. Não permita que pequenos conflitos destruam grandes propósitos. Não deixe que uma murmuração roube a sua alegria na presença de Deus. O Senhor está nos chamando para a maturidade espiritual. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Esse devocional de hoje está chegando ao seu fim, mas antes eu quero orar ainda mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes temos olhado os conflitos apenas com os olhos humanos, sem discernir a verdadeira natureza espiritual deles. Mas hoje pedimos ao Senhor, abra os nossos olhos espirituais, dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, dai-nos amor. Senhor, guarda a nossa família de toda divisão, guarda a tua igreja de toda murmuração, guarda o teu povo de toda obra do inimigo, que possamos vencer os conflitos pela oração, pela palavra, pela comunhão com o Espírito Santo. Pai, eu intercedo agora, Senhor, por cada irmão e irmã que me ouve. Derrama paz, força e vitória. Abençoa as suas casas, os seus trabalhos, os seus ministérios.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um que está ouvindo este vídeo. Não apenas hoje, mas sempre. Aleluias. Amém. Meus irmãos, foi uma grande alegria estar com vocês nesse devocional. Que a palavra de Deus continue ardendo em seu coração e que você viva a prática de tudo o que aprendemos aqui hoje. Identifique a natureza dos conflitos e vença-os no poder do Espírito Santo. Não deixe de acompanhar os próximos devocionais dessa série, porque Deus tem muito mais para falar conosco. Fique firme, permaneça em oração e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.